Durante toda a história da humanidade, acreditamos que a consciência fosse algo especial, raro, localizado, preso dentro de cérebros biológicos. Sempre pensamos que primeiro veio o universo, frio, mecânico, indiferente, e só muito depois, quase por acidente, surgiram criaturas capazes de sentir, pensar e questionar. Mas essa narrativa começa a desmoronar quando encaramos uma pergunta simples, quase infantil, mas devastadora. Por que existe experiência? Não porque existe vida, não porque existe inteligência, mas porque existe sensação. Porque há algo sendo sentido, em vez de apenas processos acontecendo. Nenhuma teoria física explica isso. Nenhuma equação prevê isso. Nenhuma partícula carrega a menor indicação de subjetividade. Mini gancho. A ciência explica o funcionamento, mas não a experiência. Podemos mapear cada neurônio do cérebro humano. Podemos prever impulsos elétricos, simular redes neurais artificiais, replicar comportamentos. Ainda assim, nada disso explica por que existe um alguém ali dentro. Esse é o chamado problema difícil da consciência, e ele permanece completamente em aberto. E então surge a hipótese que muitos evitam considerar. E se a consciência não for produzida pelo cérebro? E se o cérebro for apenas um filtro, um redutor, um organizador de algo muito maior? Talvez a consciência não apareça quando a matéria se torna complexa. Talvez a matéria se organize dentro da consciência. Essa ideia parece radical. Mas talvez só pareça radical porque fomos educados a olhar para o universo da forma errada. A física moderna começou a tropeçar nesse problema sem querer. Na mecânica quântica, partículas não têm posição definida até serem medidas. Elas existem como probabilidades, potenciais, possibilidades sobrepostas. Isso não é interpretação filosófica. É o que os experimentos mostram repetidamente. Mini gancho. O universo não decide o que é real até alguém olhar. Durante décadas, físicos tentaram remover o observador da equação. Criaram explicações alternativas, interpretações múltiplas, universos paralelos. Mas nenhuma solução eliminou completamente o papel da observação. John Wheeler propôs algo perturbador: o universo pode ser participativo. Ou seja, ele não é um palco pronto esperando atores. Ele se constrói à medida que é observado. Nesse cenário, observadores não surgem dentro do universo. Eles fazem parte do processo que define o universo. Isso nos leva a uma ideia ainda mais desconfortável: o panpsiquismo. A noção de que consciência não surge em um ponto específico da complexidade, mas está presente em nível fundamental, mesmo que de forma extremamente simples. Mini gancho. Talvez toda a realidade tenha um lado interno. Não significa que átomos pensem. Não significa que pedras tenham emoções. Significa que existe algo como um interior da matéria. Essa ideia resolve um problema profundo. Se a consciência sempre existiu, não precisamos explicar como ela surgiu do nada. Precisamos apenas explicar como ela se organiza em formas cada vez mais complexas. Se a consciência é fundamental, então o universo não é uma máquina cega. Ele é um processo que se percebe. Mesmo que de forma fragmentada. Estrelas não pensam. Galáxias não refletem. Mas podem fazer parte de um sistema que, em algum nível profundo, experiencia a si mesmo. Talvez você seja uma janela, não um acidente. Nesse contexto, a vida deixa de ser um milagre improvável. Ela se torna um caminho natural para a consciência se tornar mais localizada, mais intensa, mais reflexiva. O universo não cria vida por acaso. Ele cria vida para se observar. Isso muda completamente nossa posição cósmica. Não somos o centro do universo, mas também não somos irrelevantes. Somos pontos onde o cosmos se torna consciente de si mesmo. E isso nos leva a uma consequência ainda mais perturbadora. Se a consciência não depende exclusivamente do cérebro, então o que chamamos de morte pode não ser o fim absoluto da experiência. O cérebro pode ser apenas uma interface temporária. Quando ele se desfaz, a organização específica da consciência se dissolve.
mas não necessariamente a consciência em si. O fim do corpo pode não ser o fim do sentir. Isso não implica vida após a morte no sentido religioso. Não há julgamento. Não há memória pessoal preservada. Há apenas a possibilidade de que a experiência continue em outra forma, incompreensível para nós. Assim como uma onda não morre quando quebra, ela retorna ao oceano. Nossa identidade pode ser apenas uma forma transitória que a consciência assume por alguns instantes cósmicos. Aqui, chegamos ao ponto mais inquietante de todos. Se o universo é consciente, ele sabe que estamos aqui, não no sentido humano de vigilância, mas no sentido profundo de autorreconhecimento. Talvez cada mente consciente seja como um neurônio em um cérebro cósmico, incapaz de compreender o todo, mas essencial para que o todo exista. E se você for parte de algo que nunca poderá compreender completamente, talvez a razão pela qual sentimos curiosidade, angústia existencial e necessidade de significado seja simples. Somos o universo tentando entender a si mesmo, a partir de dentro. E talvez nunca obtenhamos respostas definitivas, porque a consciência não busca soluções finais. Ela busca a experiência. No fim, a pergunta não é se o universo é consciente. A pergunta é se poderia existir qualquer coisa sem consciência. Talvez o silêncio do cosmos não seja indiferença. Talvez seja apenas algo muito maior, pensando em uma escala que nunca seremos capazes de ouvir. Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta e se inscreva no canal.